Olá a todos! Eu preparei essa videoaula, gente, para complementar o conteúdo de perspectiva isométrica que vocês viram, né, nas videoaulas do Telecurso 2000. Então, no Telecurso eles explicaram o que são desenhos em perspectiva, né, e como fazer o traçado do desenho em perspectiva naquela malha reticulada, né, a mão livre. Então, hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer esse desenho a perspectiva no AutoCAD, que é onde a gente vai fazer a maioria dos nossos desenhos, e vou mostrar também a perspectiva do círculo, mas com as medidas corretas, né? Lá como eles utilizavam o papel reticulado, desculpe, eles faziam a mão livre. Aqui a gente vai ver como fazer no AutoCAD com as medidas corretas. Então, agora eu vou começar a compartilhar a tela para mostrar para vocês. Como que a gente vai entender, né, esses eixos no, no AutoCAD. Então, aqui primeiro, gente, eu estou representando os eixos isométricos, né, desenhados no papel reticulado, tá, gente? Então, vejam que esse papel reticulado, né, é diferente do papel milimetrado. Ele já tem as linhas traçadas com a inclinação correta, né, que os eixos isométricos pedem, tá? Então, os eixos isométricos, a gente sabe que eles têm 120 graus, né, entre eles. Então, aqui é 120, aqui é 120 e aqui é 120. E vejam que as linhas obedecem, né, essa inclinação entre os ângulos, e a gente tem a linha vertical principal aqui, tá? Então, o papel reticulado, ele ajuda na hora de fazer o traçado, a mão livre, né, da perspectiva isométrica. E aqui, gente, quando a gente vai utilizar esse papel reticulado, né, a gente vai utilizar cada tracinho aqui, ó, deixa eu mudar o ponteiro, para mostrar melhor. Então, tá vendo aqui? Um tracinho, dois, outro tracinho. Então, cada limite, assim, desse tracinho é como se fosse 1 milímetro, tá? Então, quando a gente vai construir os desenhos nesse papel reticulado, a gente usa esse limite para 1, a gente não usa régua, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, essa marcação aqui do lado esquerdo, né, ela tá como se fosse 2 milímetros, né? Essa marcação aqui no vertical é como se fosse 1, 2, 3, 4 milímetros. E aqui nesse eixo, né, seria o eixo X, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, aqui é como a gente usa o papel reticulado. Eu vou postar, gente, para vocês no Moodle, né, o papel reticulado para vocês imprimirem e fazerem uns exercícios de esboço para a próxima aula na terça-feira, tá bom? A gente vai começar a treinar o traçado da perspectiva isométrica, mas primeiro vai ser no papel reticulado. Agora, gente, vou mostrar para vocês, né, como que a gente constrói esses eixos isométricos no AutoCAD, tá? Então, eu estou me baseando aqui ainda no papel reticulado, só para ficar mais fácil de enxergar. Então, a gente sabe, né, que o ângulo entre esses dois eixos aqui, o eixo vertical, o Y, né, e esse eixo aqui, X, é 120, né? Só que o AutoCAD, gente, ele não lê esse ângulo, a gente não consegue construir esse ângulo, né? O AutoCAD, como que ele faz? Ele sempre começa a medir ângulos a partir de uma linha horizontal, lembra como essa linha aqui azul, e começa a medir os ângulos, né, a partir dessa linha, né, no sentido anti-horário. Então, para eu construir, por exemplo, essa linha aqui, né, do eixo X, eu tenho que saber qual que é o ângulo dessa linha com essa reta horizontal, tá? E para eu construir essa linha do lado esquerdo, né, do eixo Z, eu tenho que saber qual que é o ângulo dessa linha com essa linha azul horizontal, tá? Como que a gente faz, né? Fazendo a relação, né, entre os ângulos. Então, o que que a gente sabe? Né, que essas duas linhas aqui têm 120 graus de abertura. Mas, né, o ângulo entre a linha horizontal azul e essa linha vertical é 90, né? Elas são perpendiculares. Então, como que eu faço para medir esse ângulo, então? Pela diferença, né? Eu sei que o amarelo todo é 120, esse pedacinho é 90, então esse pedacinho aqui ficou, né? 120 menos 90, 30 graus. Então, para eu traçar essa linha aqui, ó, eu vou digitar o ângulo de 30, tá?
E a outra linha, né? A gente sabe que aqui é 120, né? Porque os eixos isométricos têm uma abertura de ângulo de 120 entre eles. Então, a abertura, né, entre essa reta aqui, ó, do lado esquerdo, e essa linha azul aqui, vai ser 30, né, mais 120, que é 150, tá? Então, vou mostrar aqui agora no AutoCAD para ficar mais fácil, tá, de vocês entenderem. Então, vou sair aqui do compartilhamento. Vou compartilhar agora o meu AutoCAD. Só encontrar aqui. Ok, agora vocês estão vendo, né, gente? Então, aqui eu desenhei, né, um prisma retangular, tá? E a gente vai fazer essas linhas em verde, azul e vermelho, né? São os eixos isométricos utilizados para fazer o prisma. Então, vocês viram lá no telecurso que a gente sempre parte dos eixos isométricos para fazer a perspectiva isométrica. E lá no telecurso, né, eles faziam as linhas, os eixos isométricos bem grandes, né? E depois que eles marcavam o comprimento do prisma, né? Que seria essa linha azul, a altura do prisma, que seria a linha vermelha, e a largura do prisma, que seria a linha verde. A gente no AutoCAD, a gente não precisa fazer esses eixos muito longos e depois apagar. A gente vai fazer sempre os eixos isométricos, né? Vai começar a partir com as medidas do prisma, tá? Então, por exemplo, a linha vertical vermelha, a gente vai fazer com o tamanho 4, como está indicado aqui pela cota, tá? A linha azul, né, ela é referente ao comprimento, então a gente já vai fazer o eixo na medida de 6. E a linha verde, a largura, a gente já vai fazer na medida de 2, tá? E como que eu sei, né? Esse aqui é um desenho simples, é um prisma. A gente sabe que muitos desenhos não são tão simples assim, né? Como foi falado lá no telecurso aqui, eu só tenho linhas isométricas, né, que são paralelas aos eixos isométricos, mas a gente sempre vai partir do desenho da perspectiva, gente, do prisma auxiliar, tá? E como que a gente vai saber quais as medidas desse prisma auxiliar? A gente sempre vai pegar as maiores medidas do desenho de altura, a maior medida de comprimento e a maior medida de largura e desenhar o prisma. Com o prisma pronto, a gente vai começar o traçado da perspectiva do nosso desenho, do nosso projeto, tá? Mas aqui, né, isso aí é um assunto mais para frente, então vamos ver como que a gente traça, né, essas linhas isométricas aqui a partir dessas medidas, né? Então, primeiro a gente começa com a linha na vertical, tá? Então, vou aqui no comando, deixa eu dar ESC para cancelar qualquer comando ativo. Vou aqui no comando linha, né? E vou clicar no ponto inicial da minha linha. Então, vou clicar aqui, né? Vou direcionar o cursor para cima, que eu quero construir a linha para cima, e o tamanho dela é 4, como tá ali. Vou digitar 4, Enter, né? Comando linha continua ativo, né? Então, a partir desse ponto final da linha vertical vermelha, eu vou traçar a linha azul, né? Mostrada ali no prisma. E essa linha azul, a gente sabe que ela tem inclinação de 30 graus, né? Inclinação medida pelo AutoCAD. Então, vamos relembrar como que a gente faz para traçar linhas inclinadas, né? A gente digita o arroba, o tamanho da linha, menor e o ângulo do que o AutoCAD tem que construir, né? Então, aqui, ó, eu deixei o comando linha ativo, né? Essa linha azul vai ser traçada aqui, a partir desse ponto. Então, agora eu já vou dar o próximo ponto, né? Que vai ser o arroba, o tamanho da linha é 6, né? Menor e o ângulo 30. Ok, então aqui, olha, construir, né? Agora a linha azul. Vou dar Enter, né? Acabei de construir, agora eu vou desenhar a linha verde, né? A linha verde a gente sabe que o ângulo dela é 150. Então, eu vou aqui no comando linha de novo. O início dessa linha verde é aqui, né? Na extremidade, a linha vertical. Vou clicar aqui. Agora eu vou clicar o comando, né? Para desenhar a linha. Então, é arroba, o tamanho dela que é 2, menor que o ângulo 150. Dá Enter. Pronto.
Desenhei os eixos isométricos agora já com as medidas corretas, né? De altura, comprimento e largura. Como que a gente termina, né? Lembra que lá na videoaula do telecurso, né? A gente tinha esse eixo vertical, ele marcava a altura, né? E depois ele traçava outra linha a partir desse ponto paralela a esse eixo aqui, né? Veja aqui, ó, a linha azul é o eixo isométrico, a linha de baixo é paralela ao eixo isométrico, a linha de 6, né? Então, a gente vai fazer isso, tá? Então, eu vou clicar aqui no comando linha. Vou colocar aqui, né, o ponto inicial, a extremidade aqui, clico, né? Agora, eu vou digitar arroba, o tamanho da linha que é 6, menor que o ângulo, 30. Certinho? Então, olha só, deu certo, vou dar Enter, né? Agora, eu vou traçar essa linha aqui de trás, né, que é paralela à altura. Então, venho aqui no comando linha, né, clico aqui, ponto inicial, e agora, como ela é só vertical, é só digitar o tamanho, que é 4, Enter, né? Pronto, já fiz a face da frente, né? Agora, vamos fazer a face de cima. Então, eu vou traçar uma linha a partir daqui paralela a essa, né, de mesma medida. Então, vou traçar aqui, comando linha. Clico aqui no ponto inicial, né? Aí eu vou digitar arroba o tamanho, que é 2, né? Menor que o ângulo, que é 150. Aqui, ó, construir essa linha aqui. Agora falta fechar, né? Essa face superior. Vou dar uma dica para vocês, gente, às vezes que ajudam, né? Que facilitam na hora da construção do desenho. Por exemplo, a linha que fecha aqui, ó, ela tem a mesma angulação que essa linha aqui, né? E mesmo tamanho. Então, eu posso fazer uma cópia dessa linha e colar aqui, né? Então, vamos lá utilizar esse comando aqui para ajudar a gente. Então, vem aqui no copiar, né? Comando copiar. Aí, ele pede selecionar o objeto que eu quero copiar, essa linha. Selecionei, dou Enter para confirmar a seleção. Ok, né? Aí, agora, o que que ele pede? Ele pede especificar o ponto base, né? A partir da onde que eu quero copiar. Eu vou copiar a partir desse ponto, da extremidade. Clico aqui, né? Aí ele pede especificar o segundo ponto, é aonde eu quero colar essa linha, né? Eu quero colar nessa extremidade aqui, ó. Então, achei a extremidade, eu clico, ele copiou, tá vendo? E eu posso fazer múltiplas cópias, né? Mas eu quero só uma, então é só dar Enter, né? Para terminar o comando, certo? E o mesmo eu posso fazer tanto com essa linha aqui, né? Quanto com essa linha aqui. Então, eu vou copiar de novo essa linha aqui, de cima, né? Para baixo, para agora fechar a face lateral esquerda. Então, vou copiar, selecionar o objeto, confirmar a seleção clicando no Enter. Agora, eu vou pegar o ponto base que eu vou copiar, vou selecionar o ponto aonde eu quero que a cópia esteja, selecionei, pronto, colei no lugar certo, dou Enter, ok, né? Então, fechei. Aí, para terminar, né, a face lateral esquerda, eu posso fazer uma cópia dessa, eu posso criar uma linha de altura 4, né? Ou eu posso simplesmente fechar, gente, ligar os pontos, tá? Então, vou clicar aqui no comando linha. Coloquei aqui, achei a extremidade, né? Clico, comecei, vou ligar até a outra extremidade. Enter. Do Enter aqui, terminamos o prisma, né? A partir dos eixos isométricos, tá bom? Bom, isso daqui era o que eu tinha para mostrar da primeira parte do AutoCAD para vocês. Agora, eu quero mostrar como que a gente faz o círculo, né? Vamos lá. São projeções do círculo, né, em perspectiva isométrica. A gente viu lá na videoaula que para traçar a perspectiva do círculo, né, eu vou traçar os eixos isométricos. Então, veja aqui, eu tenho esse eixo, esse e esse, e eu vou fazer um quadrado auxiliar, né, na face que eu quero que aquele círculo seja feito. Então, aqui, ó, ele tá nessa face aqui, que seria como se fosse a vista frontal, né? Então, olha só, a partir dos eixos isométricos, ele traçou, né,
fez um quadrado, e o lado do quadrado, gente, é o diâmetro do círculo, tá? Então, vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quer dizer que o círculo tem um diâmetro de 6 milímetros, tá? Vamos conferir aqui na vertical, só para ver se tá certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso mesmo, um quadrado. Depois que a gente construiu esse quadrado, né, na face que eu quero representar o círculo, a gente vai dividir esse quadrado em 4 partes iguais, tá? Veja que aqui eu ainda continuo na face frontal, né, do meu quadrado. E aqui nesse desenho, gente, eles representaram as faces superior e lateral esquerda. Não precisa, tá? Então, esse aqui foi só um material que eu peguei que tinha representado, mas você não precisa. Então, veja aqui que a gente numerou, né, os pontos aqui desse quadrado, né, depois que eu dividi ele ao meio. Então, aqui eu tenho os vértices do quadrado, 1, 2, 3, 4, né, e aqui depois que eu dividi ele em 4, né, apareceram os pontos A, B, C e D, tá? Então, começando agora o traçado, né, isso daqui seria como se a gente estivesse fazendo traçado à mão livre, tá, utilizando o compasso. Tá? A gente não vai fazer sem medida, igual foi feito lá no Telecurso 2000, a gente vai usar o compasso. Então, primeiro a gente faz, né, 2 a 2 arcos. Estão vendo os arcos verdes aqui, né? E como que a gente constrói o arco, né? Para construir esse arco verde de cima, eu vou colocar a ponta seca do compasso aqui no ponto 1, né, que é o vértice oposto ao arco. Eu vou abrir o compasso, né, a ponta agora do grafite até esse ponto C, né, então a ponta seca tá aqui no ponto 1, eu abro a ponta de grafite até o ponto C. E eu vou fazer, agora girar o compasso, né, até chegar no ponto B. Aí eu construo esse arco aqui, BC, tá? E para fazer o arco de baixo, né, fazer o arco de baixo é a mesma coisa, só que invertendo, né? Vou colocar a ponta seca no vértice oposto a esse arco, né, que é o vértice dado pelo número 3. Eu vou abrir, né, a ponta seca fica aqui, eu abro o compasso com grafite até o ponto A, tá? Aí depois eu giro o compasso até chegar no ponto D. Aí eu tracei o arco AD, tá? Então veja que a gente faz por partes. Agora falta, né, o restante do círculo aqui nesses quadrantes vazios. Para fazer nesses quadrantes vazios, gente, a gente vai precisar de outras linhas auxiliares, tá? Então, olha só. Nesses quadrantes vazios, a gente vai ligar os vértices 2 e 4 do quadrado, né, original. Então, veja que a gente tem uma diagonal principal aqui, né, ligando os pontos 2 e 4. E depois a gente vai fazer diagonais, né, menores, ligando aqui o ponto 3 e o ponto A, na parte de cima, e o B e o ponto 1 aqui na parte de baixo, tá? E que quando a gente traça essas linhas, né, veja que a gente tem pontos de interseção entre a diagonal principal, né, e essa diagonal secundária. Então, tem esse ponto de interseção aqui, em cima, e aqui tenho esse ponto de interseção. Esses pontos vão guiar a gente a construir os próximos arcos. Então, como que a gente vai construir agora esses arcos em rosa, né? Então, nessa interseção aqui de cima, né, vou colocar a ponta seca do compasso aqui, vou abrir o compasso, né, que a ponta de grafite vem até o ponto C, vou girar o compasso até o ponto A, tá? Então, eu construí o arco CA. Aí, agora, na parte de baixo, né, vou colocar a ponta seca aqui nessa interseção aqui, tá? Vou abrir o compasso, né, a ponta de grafite até aqui, né, segurando a ponta seca aqui, abrindo o compasso até o ponto B e vou girar até o ponto D. Então, construir o arco PD, tá? Então, é assim que a gente faz a perspectiva isométrica do círculo. E, gente, observem aqui que os arcos em verde, né, eles são os arcos de maior comprimento, tá? Então, os arcos de maior comprimento, eles sempre são traçados, né, colocando a ponta seca do compasso no vértice oposto, tá? Que aqui, no caso, seria o 1, o vértice 1, para construir o BC, e aqui o vértice 3 para construir o AD, tá? E os arcos de menor comprimento, né, que é o rosa, é o que a gente usa as linhas auxiliares, a diagonal principal e as diagonais secundárias, tá? Por que eu tô falando isso, gente? Porque aqui a gente representou,
nessa face frontal, mas o círculo pode estar na face superior e na lateral esquerda. Então, para colocar, né, fazer esses traços, traçar os arcos, a gente tem que sempre saber qual que é o arco maior, quais são os arcos maiores e quais são os menores. Aí, depois que a gente, né, fez tudo, traçou, a gente vai apagar as linhas de construção, né, e vai sobrar aqui esse círculo que eu falo que ele parece um ovo, né, um ovo virado, é uma elipse, né. Como eu disse, né, a gente pode ter representação do círculo também na face superior e na face lateral esquerda, né? Então, o círculo na face superior, eu faço o quadrado auxiliar, né, entre os eixos X e Y, tá? E para representar o círculo na face lateral esquerda, eu vou fazer o quadrado auxiliar agora entre os eixos X e Z, tá? Então, depende da onde a gente está fazendo. Gente, aqui eu mostrei para vocês, né, como que a gente faz utilizando o papel milimetrado, como a gente faria em sala de aula na folha 3, né, na prancheta. Agora eu vou mostrar como que a gente faz no AutoCAD. Tá? Deixa eu só achar aqui. Pronto. Agora a gente vem para esse desenho 2, tá? Eu quero fazer a perspectiva isométrica do círculo. E esse círculo tem diâmetro 8 milímetros, tá? Então, aqui, para adiantar, né, eu já construí os eixos isométricos, tá? Com tamanho de 8 milímetros cada um. E eu vou fazer aqui, gente, o círculo também, tá? Na posição da vista frontal. Então, eu vou pegar comando linha, né? E vou fechar o meu quadrado aqui. Então, aqui eu tenho tamanho 8, agora eu vou fechar aqui, ó. Vou clicar aqui na extremidade, apontar para baixo, 8, Enter, né? E aqui eu posso só ligar. Lembra que eu falei com vocês? Se eu ligar aqui, ó, achou a extremidade, fechou. Pronto, né? Fechei meu quadrado. Agora eu tenho que dividir ele em 4 partes iguais, né? Então, vou aqui no comando linha, eu vou achar metade aqui, ó, aparecer o meio, vou clicar, vou arrastar até embaixo aqui também, meio, clicar. Enter, né? Terminei. E agora, vou de novo, comando linha, aqui no meio, clicar, e aqui eu vou no meio, clicar. Então, fiz o meu quadrado auxiliar, dividi ele, né, em 4 partes iguais. Agora, a gente vai começar o traçado do círculo, tá? E aqui a gente vai utilizar uma outra ferramenta que a gente ainda não tinha visto, que é a ferramenta arco. Vai fazer um arco de circunferência, né, para fechar o círculo. Então, vamos lá, gente. Aqui, eu criei, né, linhas de construção de aresta, camadas, né, para facilitar. Então, eu vou só alterar a camada aqui desse desenho, né, que ele tá na camada 0, então, selecionei, né, para quem não lembra como faz para selecionar, eu clico aqui, né, arrasto, faço uma janela de seleção, clico, né, selecionei todas as linhas que estão dentro da janela de seleção. Aí eu vim aqui, vai ser, essa aqui vão ser minhas linhas de construção, tá? Agora eu dou Enter, para não confundir com a aresta visível. Então, eu vou começar a construir o círculo, eu vou clicar na aresta visível para construir. Então, agora eu venho no comando arco, tá, gente? Ela tá ali do lado do comando círculo. Eu vou clicar nessa setinha para baixo para abrir várias opções que a gente tem de construir arcos, tá? Eu vou utilizar a mais fácil, que eu acho mais fácil, né? Que é essa centro, início e fim. Então, a gente informa onde é o centro do arco da circunferência, onde o arco termina e onde o arco começa e onde o arco termina, tá? Centro, início e fim. Então, vou selecionar aqui. Aí ele pede. Então, agora eu vou construir, né, os arcos maiores, tá? É aqueles cujo o centro, né, fica no vértice oposto. Então, eu vou construir nesse quadrante aqui, né, esse arco de cima. Então, o vértice oposto é esse aqui, ó. Então, aqui vai ser o centro do meu arco, tá? Então, eu cliquei aqui na extremidade. Aí, ele pede para fazer o ponto inicial do arco, né? Então, lembra que eu colocava a ponta seca do compasso aqui, abria ele até aqui, ó. Então, essa aqui é o início do meu arco, tá? Nesse ponto aqui. Então, vou clicar aqui, né? Vou esperar aparecer aqui, ó, extremidade. Cliquei. E agora, ponto final vai ser a outra extremidade aqui.
cliquei, construir o arco de cima. Agora vamos construir o arco de baixo, né? Então, aqui, arco, centro, início, fim. Agora, o centro desse arco de baixo é o vértice oposto, que tá aqui em cima. Então, clico na extremidade, né? Ok. Agora, aqui, né? O início do arco. Vamos esperar aparecer a mensagem aqui, ó, a extremidade apareceu, cliquei. E aqui, o final, a extremidade. Ok. Então, aqui já construí os arcos maiores. Agora, vamos construir os arcos menores. A gente vai precisar das linhas, né, de construção. Então, mudei aqui a camada. Então, nos quadrantes vazios, né, eu vou traçar uma diagonal principal. Então, vou clicar no comando linha. Venho aqui esse vértice, clico, né, no vértice oposto. Cliquei, criei a diagonal principal. Enter, né? Agora, as diagonais secundárias. Cliquei no comando linha. Venho aqui nessa extremidade, clicar na outra extremidade. Enter. Comando linha. Uma extremidade, a outra extremidade, Enter. Então, agora eu já tenho o ponto de interseção que eu quero, né? Para traçar os outros raios. Então, vou voltar aqui para minha camada de aresta visível. Vou de novo no arco, centro, início e fim, tá? Então, o centro agora é a interseção. Tá? Então, aqui é a interseção, cliquei, né? O início vai ser essa extremidade aqui, e o fim, a outra extremidade. Vamos ver aqui, apareceu a extremidade, cliquei. Vou construir. Agora, de novo, né? Centro, início e fim. Então, aqui é o centro, ok? O início aqui vai ser a extremidade, e o fim, a outra extremidade. Esperar aparecer a mensagem aqui, extremidade. Ó, não deu. Então, vou voltar aqui. Ctrl Z. Então, aqui, centro, início e fim. Então, aqui é o centro. Início. Eu quero achar isso, o snap correto, a extremidade. Ok. Então, veio aqui, né? Formou o círculo. Agora eu apago as linhas que eu não preciso. Enter. Bom, tem o nosso círculo em perspectiva isométrica na vista frontal, tá? Gente, então, por enquanto, é isso, né, que eu tinha a acrescentar para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem postar, né, no chat ou na próxima aula, tá bom? Até mais. Para a gravação.